isso e também pode se tratar. Também tem as verminoses, que são importantes. Com relação à urina, também a gente tem que ter algum certo cuidado. E saliva e pelos, alguma pessoa que possa ter alguma sensibilidade com relação à alergia, alguma coisa assim, pode ter. Mas, no geral, o animal gosta de lamber as pessoas. Ele trata o ser humano sempre lambendo. Uhum. Então, a saliva está em contato, não tem problema nenhum, não. O importante é deixar o animal saudável. Entendeu? Com relação a pelo, fezes, urina, saliva, se você deixar o animal com a higienização bem feita, leva periodicamente num pet shop, ou então você cuida bem desse animal, dá banho nele de vez em quando, vamos dizer assim, semanalmente ou quinzenalmente, manter uma higienização adequada, não tem problema nenhum o contato. Uhum. Ok. Com relação à posse responsável, que vocês no início do programa falaram bastante sobre esse assunto, tocaram bastante nessa tecla, é possível ter uma posse responsável? Maltrato ao animal é crime, Mabel? Sim, a Lei Federal 9.605 de 1998 esclarece bem isso. Sim. 9.605. Isso, de 2 de fevereiro de 1998. Maus tratos animais é crime previsto em lei, né? E tanto que houve essa ação da DEMA e o CCZ agora, muitos foram atuados, alguns foram presos, graças a Deus, né? A população começou a reagir, está cobrando. Então, mas maus tratos também, Luiz. Ontem foi interessante que uma senhora foi falar da vizinha que estava praticando maus tratos e ao longo da conversa ela me contou que tinha um animal que ficava na casa dela, que ficava num corredor, preso num corredor lá atrás, e à noite soltava para vigiar que lá é uma garagem. E eu disse para ela, falei, não, você também está praticando maus tratos, né? Porque confinar um animal não procede, né? Ninguém pode ficar confinado. Então, maus tratos abordam uma série de coisas. Mas, enfim, isso é um assunto vasto. Não, mas o que você entende por maus tratos? Não, eu, como protetora, eu entendo que tudo que não trate bem adequadamente é maus tratos. Né? Até abandono afetivo, ao nosso ver, é maus tratos. Mas a lei, né, para uma denúncia, a pessoa tem que estar certo dos maus tratos. Então, o que caracteriza maus tratos? Abandono. Aliás, nem abandono, porque o artigo 32... o artigo 32 não cita a palavra abandono. Então, abandono não caracteriza maus tratos. Mas é crime também. É crime também. Mas aí ele já entra na lei no Decreto-Lei 24.645. Para a DEMA, para efeito de denúncia aqui na DEMA, maus tratos é deixar o animal sem alimentação, sem cuidados veterinários, doente, espancamento, qualquer coisa que venha causar lesão, dano nesse animal, fotografe, envie para a DEMA, envie para o e-mail da DEMA, entra no site da DEMA, tem como anexar a foto e denuncie, gente, denuncie mesmo. Eu queria passar uns telefones aqui de denúncia. A DEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente, 3201 2637. 2637. Isso. Esse da Delegacia do Meio Ambiente, que é a DEMA. Isso. Ok? Ministério Público também, se alguém quiser anotar, Ministério Público Estadual. 3243. Ministério Público Estadual. 3243 8000. 8000. 8000, ok, Eu fiz uma observação aqui, muitas pessoas têm dúvida de como denunciar. Toda pessoa que seja testemunha de atentados contra animais pode e deve comparecer à delegacia mais próxima. Isso quer dizer, qualquer delegacia, não precisa ser necessariamente a DEMA. E lavrar um termo circunstanciado, espécie de BO, boletim de ocorrência, citando o artigo 32, praticar ato de abuso e maus tratos a animais domésticos ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos, da Lei Federal de Crimes Ambientais, 9.605 de 1998. E caso haja recusa do delegado por desconhecimento, cite o artigo 319 do Código Penal, que prevê crime de prevaricação, receber notícia de crime e recusar-se a cumpri-la.
Se houver demora na omissão, entre em contato com o Ministério Público Estadual, Procuradoria do Meio Ambiente, envie uma carta registrada descrevendo a situação do animal, o distrito policial e o nome do delegado que o atendeu. E também pode enviar fax ou ir pessoalmente ao Ministério Público. Não é necessário advogado. Sim, doutor Wander? Luiz, eu queria falar também uma coisa aqui, lembrar que a Anclivepa tem um filme educativo sobre posse responsável que a gente passa nas escolas. Então, alguma escola que estiver interessada, Importante isso, pode hein? procurar a Anclivepa, que tem o 3285-4319. Esse aí é para orientar os alunos com relação... E é importante porque se você orienta bem as crianças, eles cobram dos pais. Exatamente. Isso. Parece a criança tem forte poder de persuasão. Né, e elas são mais sensíveis, não é? É fantástico esse tipo de trabalho com criança, dá um resultado tremendo. Exatamente. Não é? Crianças e adolescentes, qual é o telefone de contato para as escolas, para quem está nos ouvindo, fazer esse trabalho nas escolas? 3285 4319. 4319. Ou então no Conselho de Veterinária, que também tem 3269 6500. 6500. Pode ligar agora? Pode ligar agora o Conselho Veterinário ou então na Anclivepa. Tá certo? Vocês mandam alguém para fazer esse Sim, trabalho? vai o veterinário fazer o veterinário faz tipo uma palestra, passa um filme de 14 minutos e depois discute com os alunos, né, as várias isso situações. Pode ser feito sala por sala? Como é que é feito isso? Depende de cada diretor da escola, viabiliza a maneira melhor para ele. Fantástico isso, hein? 3285-4319 ou então 3269-6500. Fantástico isso. Com relação a maus tratos, é muito amplo isso, né? Agora, a pesca esportiva também é considerada maus tratos, né? Você pega o peixe e solta, mas o animal sofre. Então é muito vago, muito vago, não, é muito amplo, muito amplo essa questão, né? Mas que existe maus tratos, né? Cada hora a gente vê uma coisa, situação terrível, a gente vê. Tudo aquilo que causa sofrimento, dano à vida, né, é considerado maus tratos. Eu penso, não sei se vocês concordam, o benefício da pesca esportiva, por exemplo, inclusive esses programas que divulgam a pesca esportiva, é que está ensinando a não matar por matar. Porque nós tínhamos, isso é cultura desde criança, né? Eu me lembro quando eu era menino, eu recordo... Pegava e deixava lá, nem nada. Eu recordo disso com tristeza, mas eu era criança. Mas ainda assim recordo com tristeza. Quando eu era menino, o prazer nosso era ir para o mato, a gente fazia um estilingue, né, comprava-se o garrote, ou então fazia de pneu mesmo, de câmara de ar de bicicleta do meu pai, que de vez em quando sobrava, porque ficava velho, você pegava a câmara de ar da bicicleta do próprio pai. E aí, se você fazia o seu estilingue, ia para o mato brincar, e ele caçar passarinho e matava. Eu mesmo nunca fritei, nunca cozinhei, nunca assei um passarinho que eu matei. Né? Eu gostava só de passear, de brincar e... Era questão de cultura. Isso. A questão da pesca também, como o senhor disse. A gente antigamente pescava e só pelo prazer de pescar e acabava deixando lá. Ou pelo prazer de matar, sem saber que isso é um crime. Que estávamos deteriorando a natureza. As touradas, os rodeios também, né? Então, quer dizer, se você for analisar desse jeito... Se for pensar nos animais, em circo... Então, como o Dr. Wanderson resumiu, é um assunto amplo mesmo. E daí a importância, né, desse trabalho com criança e adolescente, né? Que é igual você falou, estão formando ali uma personalidade e merece uma atenção especial, né? Para chegar nessa fase adulta aí, para mudar isso tudo que a gente está vivendo, né? Hoje a consciência é diferente, né? Bom, nós estamos caminhando para a reta final do nosso Mesa dos Notáveis aqui na Vinha FM. Hoje, falando sobre animais domésticos, cuidado, prevenção. Eu gostaria de pedir, primeiramente, a Mabel, para ficar-se à vontade, para nos orientar com relação aos bons tratos. Já que você se preocupa tanto com os maus tratos, talvez se nós ensinarmos a população, se nós aprendermos, eu também, como ser humano, vejo as minhas limitações. Porque quando você vai tirar uma carteira de habilitação, você vai dirigir, primeiro, o que você tem que fazer? Ir para uma autoescola, você tem que ler um livro, tem que ler um manual, você tem que se informar, né? Tem que aprender a dirigir, você precisa de aprender primeiramente o teórico e também o prático, para depois passar na prova. Quando você vai comprar um animal, adquirir um animal, não você tem prova, não tem ensinamento, nós não temos essa cultura ainda como se tem na Europa, por exemplo.
Eu acho que esse trabalho, esse programa de hoje é importante, especialmente nesse sentido, né? De trazer essa conscientização. Então, eu gostaria, nessa parte final, de deixar vocês à vontade para nos ajudar, para nos trazer essa conscientização, para que possamos aprender a tratar os animais de forma correta, os bons tratos ao animal. Resumidamente, a gente trata o animal da forma que nós gostaríamos de ser tratados, né? Claro que com cuidados para animal. Aqui eu não incentivo ninguém a colocar animal em cima da cama. Eu sou até contra isso. Eu até brinco, cada um no seu quadrado. Mas tratado com respeito, com responsabilidade. E aqui nesse sentido vale aquela máxima de que todo excesso é prejudicial, todo exagero é prejudicial. Isso, tanto para o humano como principalmente para o animal que perde a sua identidade. Né? Eu não sou a favor, o animal tem que ser tratado como animal. Porém, ele tem que ser respeitado, protegido e amado, como um ser vivente. Então, pais ensinam esses valores aos filhos, porque a criança vai ver a vida da forma que ela foi ensinada a ver. Então, se o pai ensina essa criança que é natural abandonar um animal ou ver um animal doente e não tomar providência, talvez seja assim que essa criança vai tratar os seus pais na sua velhice. Eu fui uma pessoa que, desde pequeno, meu pai colocou valores muito rígidos em relação à vida. E meu pai já morreu, que Deus o tenha. Eu agradeço, eu falo que foi a maior herança que meu pai deixou para mim. Então, plaquinha de identificação foi uma coisa que nós não falamos, e eu gostaria de pedir aos ouvintes, cada um coloque na coleira, no acessório que o animal carregue, uma plaquinha de identificação contendo o telefone do proprietário e o nome do animal. Caso esse animal venha se perder por algum motivo, o dono será facilmente localizado. É uma dica boa. Simbra, fica à vontade. A questão da posse responsável, né? O dono saber que tem que estar ali interagindo com o animal, cuidando dessas necessidades básicas, né? Que eu acho que tem que ter o dono tem que conhecer a frequência de cada necessidade, né? Tanto comportamental quanto fisiológica, assim, né? Esse animal precisa de atividade física e tudo mais, né? Cuidar da higiene, tratamento de saúde, saber, né, que esse animal tem um tempo de vida longo. Às vezes a pessoa vê um filhotinho ali lindo e quer ele por 5 meses, né, vamos supor. Saber que o animal vive 15 anos, né, até mais. E eu queria finalizar assim deixando um convite aí, né, para quem interessar visitar o Canil Caraíbas, que é onde ficam os nossos animais lá que estão para adoção. E visitar o Projeto Raman também, que nós vamos até o final do ano, né? Abrir um bazar, né? Que é lá no centro, que é uma das maneiras que a gente tem de arrecadar verba, né? Para o projeto se manter. O canil fica onde, o local e o telefone de contato do canil? É saída para Nova Veneza, no quilômetro 4. O telefone de lá é 3536-5429, que é do Heitor, que já esteve conosco aqui, especialista em... Isso para quem quer adotar um animal, por exemplo. Para quem quer adotar. E até conhecer o trabalho também, não é? Ou quem não quer, mas queira conhecer o trabalho de hospedagem, para quem vai viajar agora final de ano, que tem um grande número de abandono, hospede seu animal, coloque seu animal no hotel, não coloque seu animal na rua, né? A saída para Nova Veneza é ali para o Conjunto Itatiaia, Universidade Federal, quilômetro 4. Quilômetro 4. O telefone de contato? É 3536... 3536... 5429. Ok. Doutor Wander, sua consideração com relação aos bons tratos aos animais, qual a sua orientação? Eu digo o seguinte, quando a pessoa vai ter a intenção de ter um animal em casa, ele tem que levar em consideração várias situações. Então, por exemplo, você é um animal de porte pequeno, médio ou grande. Sua casa comporta um animal pequeno ou médio. Pra você ter uma ideia, um animal de 10 quilos, ele precisa de ter uma área livre de pelo menos 40 metros quadrados.